Boa tarde a todas e todos. Então vamos dar início ao evento Técnicas de Redação Vestibular 2022-2023 da Faculdade Casper Libero. Não sei se tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez, de todo modo vou me apresentar. Eu sou o professor Wellington Andrade, professor de... Entrei aqui para dar essa disciplina técnica de redação, já faz 25 anos. Depois ela se transformou em língua portuguesa, 1 e 2. Eu também sou professor de jornalismo cultural do curso de especialização em lato sensu em jornalismo. Atualmente sou o diretor também da faculdade. Bom, a dinâmica é muito parecida com a dinâmica dos eventos de literatura, dos encontros sobre literatura. A gente vai exibir aqui um material e vai discutir passo a passo. Para mim, especialmente, é um tema fascinante falar sobre redação, sobre o texto, chamado texto criativo. E é uma área, inclusive, que tem muitos projetos sendo bem desenvolvidos nessa área do texto, né, chamado criativo. Vamos começar dizendo que o vestibular da Casper pede um gênero textual, especialmente, que é o gênero dissertativo. Alguns autores chamam de gênero, outros chamam de tipo. Então, seja a tipologia, seja o gênero, é a dissertação. O que é dissertar, né? A dissertação pressupõe as relações entre língua, ou seja, o que o leitor de uma redação, de um corretor da Casper Libero vai pedir? Que vocês, primeiramente, vai exigir de vocês, que vocês transitem bem pela língua portuguesa, que vocês tenham domínio da língua portuguesa. Quando eu digo isso, não é somente no nível ortográfico, é também, claro, mas não é somente. Quando eu digo isso, também não é somente no nível gramatical estrito, concordância, regência, colocação pronominal. É também, mas não só. Então, depois eu vou explicar melhor o que é esse também e mais alguma coisa. Então, relação entre língua, reflexão crítica. Um texto dissertativo pede, então, que você sempre reflita sobre algo que está no mundo, que o texto dispara em você, né? Você lê uma proposta de redação e aquela proposta, na verdade, é somente um elemento disparador para que, a partir dela, você faça uma reflexão sobre alguma coisa que está no mundo e sobre a qual a gente precisa refletir. Reflexão crítica e produção de sentido. O seu texto precisa, né, chegar ao interlocutor, não só a quem vai ler, no caso do vestibular da Casper, da FUVEST, dos vestibulares convencionais, mas o seu texto também precisa fazer sentido. Ele tem que ser uma organização, né? Um organismo vivo, coerente, bem organizado, bem composto. Bom, continuando ainda na apresentação, né, dos conceitos. O que é dissertar? É refletir sobre a realidade, insistindo sempre nisso, alguma coisa que está dada na vida real, na vida social, na vida política, na vida econômica, e a gente tem a capacidade de refletir. Se eu quisesse agora começar uma conversa com vocês em nível dissertativo, que a gente pudesse dizer o que é preciso fazer para melhorar a sustentabilidade do planeta. É um tema dissertativo e a gente vai começar a refletir sobre isso, certo? E é uma realidade sobre a qual a gente precisa, digamos que, pensar. É refletir sobre a realidade a partir de um tema proposto, claro, como eu falei agora há pouco, o tema é somente o disparador. O tema, ele nunca se esgota nele mesmo. O tema é a sugestão para que você, a partir dali, desenvolva alguma coisa maior, né? Mais complexa, mais rica em termos de sentido. O que ainda é dissertar, agora pensando já, digamos que num encaminhamento mais didático-pedagógico? É tomar a realidade como um problema. Vamos parar por aqui já. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Dissertar não é somente prestar informações sobre determinado assunto. Muitos alunos ficam decepcionados quando fazem as redações, porque vão bem, digamos, na parte gramatical, né? A redação é muito correta do ponto de vista da ortografia, da concordância e tal, mas, a rigor, as ideias ali são muito previsíveis, as ideias são muito, digamos que, já dadas. Elas já são quase que não são ideias, são somente informações. Então, se você for falar sobre problema, digamos, da ecologia, dizer a Amazônia está sendo devastada, não é um argumento, é uma informação. E é uma informação que é facilmente verificável. Todos os dias nós consultamos sites noticiosos e tal, e eles reproduzem essa informação que é meio que já consenso do mundo da comunicação. Então, isso não é propriamente, né, um problema que você está discutindo. Você está somente me oferecendo uma informação que eu mesmo, leitor, já sei. Dissertar é tomar a realidade como um problema e questioná-la. A primeira coisa que a dissertação faz é questionar, né? Questionar por que aquele problema existe, quais são as possíveis causas, quais são as possíveis consequências, qual é o desdobramento do tema, como esse tema
ele talvez reflita uma coisa maior que não se esgota nele mesmo, como eu falei agora há pouco. Ou seja, dissertar propõe, né, que o aluno, que o escritor, tenha uma capacidade de articulação de pensamento, ideia crítica muito maior do que somente me dar informações de coisas sobre as quais eu já sei. Desenvolvendo uma análise que ilumine o pensamento e ajude o leitor a conhecer melhor determinado assunto. Eu sei que é exigir demais às vezes, né, de vocês que estão tensos ali em fazer um vestibular e tentar ir muito bem no resultado desse vestibular. Mas a ideia de iluminar o pensamento é a ideia de que um texto ele sempre lança luz sobre alguma ideia. Um bom texto, a gente percebe isso quando está lendo um bom texto na internet, nas revistas, nos sites, um texto literário, não literário. Os melhores textos, né, iluminam você interiormente, iluminam seu pensamento, o seu modo de ser, você se transforma muitas vezes, né, você se entusiasma muitas vezes com aquela ideia, porque você acredita que ela, de fato, é especial e que causou espécie em você. Dissertar é uma atividade crítica na medida em que organiza as ideias e o raciocínio que irão fundamentar o questionamento de determinada realidade. Eu estou me repetindo aqui só para deixar bem clara essa noção, certo? Então, atividade crítica, já vou explicar melhor o que nós entendemos por crítica. Na medida que organiza as ideias, você tem uma série de ideias, elas não podem ser colocadas no papel de maneira caótica. O texto, né, vamos pensar que texto, em português, ele é o particípio passado da indústria têxtil, de tecer. O verbo é tecer, o resultado de um tecimento é um tecido ou um texto. Tanto que a indústria da roupa, da vestimenta, é chamada de indústria têxtil, certo? Tem a mesma raiz. Então, o que é um texto a rigor? Uma tessitura de ideias, uma tessitura de informações, né? Uma espécie de emaranhado de coisas que você vai desemaranhando, organizando e criando esse tecido mais organizado. Organiza as ideias, então, texto, tecido, e o raciocínio que irão fundamentar o questionamento de determinada realidade. Todo texto dissertativo, essa é, digamos que, uma verdade aqui absoluta. Todo texto dissertativo não propõe soluções, não precisa propor, ele tem que saber questionar. Ele tem que saber perguntar, né? Qualquer texto que já dê a resposta de pronto não é um bom texto dissertativo, porque as respostas são muito complexas. As respostas, né? Eu corrigi muitos vestibulares vida fora desde que eu sou professor, vestibulares de universidades públicas e particulares. E é muito comum, né, pela pressa, às vezes pela imaturidade, o aluno achar que vai concluir o tema dizendo assim: se cada um fizer a sua parte, esse problema será resolvido, o Brasil melhora. Isso, primeiro, não é um argumento. Se cada um fizer a sua parte, é uma imagem emocional muito precária, certo? E essa imagem não problematiza nada, não questiona nada, ela somente coloca num nível moral: se todo mundo fizer um pouquinho, nós seremos felizes, né? Isso é um conselho que a gente recebe de avô, de avó, do amigo no bar, né? De uma pessoa, de uma situação informal. Não é um argumento qualificado, por exemplo, porque esse argumento, que não chega a ser argumento, não questiona nada. Dissertar sempre é apresentar um problema e apresentar a complexidade do problema. Nós sabemos disso, cada problema no mundo, também na nossa vida, é muito complexo e exige soluções complexas também. Bom, vamos fazer aqui uma recuperação da origem da palavra crítico em português. Vem do latim criticos, que por sua vez é derivado do grego kritikos, que deu, né, no grego kritikos, capacidade de julgar. Então, um texto dissertativo, ele é crítico quando ele faz um julgamento, não um julgamento definitivo, né, do tipo que o juiz faz culpado ou inocente, mas julgamento no sentido de avaliar procedimentos, avaliar comportamentos, avaliar conceitos. Deu também kritos, que é separado, selecionado, escolhido. Aqui parece bom, aquilo que é crítico é selecionado, foi separado, né? Eu tenho uma realidade, eu tenho uma percepção crítica sobre esse assunto, porque eu peguei alguma coisa dele, separei e quero discorrer sobre esse ponto de vista. Deu krites, que é árbitro, intérprete, que deu criterion, né, que nós temos como palavra critério, faculdade de julgar. Você achou o filme Batman bom? Sob que critério? A partir de que critérios? Qual é a sua faculdade de julgar? Como é que ela está embasada a ponto de você achar esse filme bom, por exemplo? Que deu, por incrível que pareça, a palavra crises, que nós usamos, né? Estamos passando por uma crise sanitária devido à pandemia. O que um texto crítico, então, faz? O crítico
né, seja o texto, seja a própria pessoa, entra em crise com o conhecimento de determinado objeto de análise e seu modo de representação. Primeira coisa que um texto dissertativo tem que fazer, então, é mostrar uma certa humildade do escritor, né, do redator, do aluno, não humildade moral, mas assim, dizendo, olha, eu não sei tanto sobre esse assunto, mas eu vou entrar em crise com ele para poder produzir um pensamento crítico. Nossa, eu achava então que o problema da Amazônia era só acabar com o agronegócio. Não, isso é pouco, o problema é mais complexo. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar em crise com essa minha ideia pronta, com esse meu clichê, com essa minha, digamos que, percepção muito convencional das coisas. Assim que eu entro em crise com isso, eu começo a desenvolver um texto crítico a partir dali. Certo? Tem um certo senso comum, uma certa máxima que se diz, né? É na crise que a gente cresce. Porque, de fato, faz parte desse contexto. Quando você entra em crise com um modo de representação, com uma ideia, com uma mentalidade, com um comportamento, talvez você consiga superá-lo e transformar a sua prática e a prática dos outros. Então, o que não é dissertar? A gente falou o que é, e agora eu vou falar o que não é. Não é narrar, então evite ao máximo me contar uma história quando você faz um texto dissertativo. Certa vez aconteceu isso comigo, blá, 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 blá. Isso não é dissertação, isso é narração. Né? Quando você encadeia verbos de ação, tem personagem, tem tempo, tem ação, né? Tem espaço, no modo clássico da literatura, das narrativas tradicionais, você não está dissertando, você está narrando. Nem descrever, quando você começa a apresentar, né, características, a sua percepção, objetos, características, tal. Tal coisa, né, é composta de tal maneira. Né? Eu acho que a política brasileira precisa viver tais especificidades. Tem um Congresso, estou descrevendo. Tem o Senado, estou descrevendo. Tem também o Presidente da República. Isso não é dissertar, isso é descrever. Apresentar uma lista de objetos e suas características. Tampouco expor ideias alheias. Claro que numa dissertação você pode fazer a famosa citação, mas evite de você somente ficar citando textos e não colocar as suas próprias ideias, certo? Dissertar, muita gente se confunde, acha que se eu pegar todas as ideias com as quais eu concordo e organizar um texto, eu estou dissertando. Não, você está citando, você está, na verdade, só referenciando a ideia de outra pessoa. O que é, então, dissertar? É selecionar ideias vivas e expressivas. Parece um conceito um pouco vago, mas quando você lê um bom texto, vão aparecer exemplos aqui daqui a pouco, quando você lê um bom texto, você se entusiasma, acabei de falar isso agora, porque a ideia é viva, é muito expressiva, certo? E articulá-las, relacionar uma coisa com a outra, texto, tecido, tecer, né? Faz parte da atividade semântica da palavra, articulá-las a fim de chamar a atenção do leitor. O texto tem que chamar a atenção de alguém, o texto tem que dizer, leia-me, olha, eu sou um bom texto, caro leitor, me leia, por favor. E evitar submetê-lo a pontos de vista previsíveis e banais. Eu sei que é um pouco, talvez rude falar isso, meio que indelicado, mas é assim, se você não tem o que dizer, não diga, porque para dizer o óbvio é melhor não dizer nada. Né? É meio que o que Wittgenstein propunha, sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Se eu não posso falar sobre determinado assunto, por que eu vou falar então? Boa parte do problema das redes sociais, a gente entende que é a quantidade de falação sem nenhum sentido sobre assuntos muito mais complexos e todo mundo resolveu ter uma opinião, né? Porque as redes sociais nos empoderam para ter opinião sobre todo e qualquer assunto. E quando a opinião não é abalizada, não é boa, não é rica, não é complexa, ela vira senso comum, ela vira só mais do mesmo. E aí, então, não vale a pena, né, você expor essa ideia. Wittgenstein, sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Se você não tem o que escrever, não escreva. Embora, agora vem a ironia, num vestibular você é obrigado a escrever. Mas aí escreva com capacidade crítica, com qualidade, né, seja desafiado a escrever um belo texto. O autor, numa dissertação, numa boa dissertação, devem sobressair as marcas de autoria. A Casper prioriza bastante isso, a FUVEST prioriza isso, tem lá no item 5º dos corretores da FUVEST, tem lá marcas de autoria, em que o leitor, né, o corretor, melhor dizendo, ele fica
estimulado a pensar que aquele texto é autoral. Percebe repertório, percebe uma articulação, percebe uma criatividade, né? Quando você lê textos em série, assim, você lê às vezes 100 textos por dia, a FUVEST, em média, um corretor lê 100 textos por dia, das 8 da manhã, das 9 da manhã até as 6 da tarde, dividindo sempre 10 por hora. Quando você faz isso, você percebe aquele texto que é padrão, que repercute todas as ideias dos demais, e aquele texto não, que consegue sobressair, que é muito original nesse sentido. Isto é, as marcas de autoria são os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias. Na expressividade do estilo, né, o estilo é o homem, certo? Aí é como você se coloca diante da folha de papel, e em seus efeitos e sentidos, sempre lembrando que um texto faz com que um sentido novo, original, ou diferente, ou muito potente, muito forte, seja apresentado ao leitor. O que nós entendemos como estilo? Escolha entre alternativas de expressão. Então, vamos fazer um exercício aqui muito simples. Eu selecionei aqui, acho que 2 ou 3 exemplos, para a gente discutir uma ideia, que é uma informação, que é apresentada num nível de uma obviedade, de uma coisa, digamos que convencional. E uma ideia, a mesma informação, feita de maneira estilisticamente mais rica, estilisticamente mais chamativa, mais sedutora para o leitor, certo? Ideia comum e ideia expressiva. Eu posso afirmar, simplesmente, que ler é importante. Vocês devem ter ouvido isso a vida inteira, de pai, professor, avô, né, amigo. Olha, leia, porque ler é importante. É um senso comum, é uma ideia importante, é uma ideia válida, claro, mas ela é falada, ela é apresentada de uma maneira muito convencional. Vejam aí como a Mafalda, né, a famosa personagem dos quadrinhos argentinos, fala a mesma coisa, mas usando de um estilo muito melhor, que é o Quino, o autor da tirinha. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Ela pega a mesma ideia de que ler é importante, mas desdobra, ela apresenta uma imagem melhor. Olha, quem não lê acaba engolindo qualquer coisa, não está preparado, né, e acaba aceitando qualquer coisa, porque ler desenvolve a capacidade crítica. Dá para perceber que do lado esquerdo a ideia é muito comum, ela é um clichê, né? Olha, leia, minha mãe dizia isso quando eu entrei na escola. Saiba sempre, porque saber não ocupa espaço. Tá bom, então saber, né, é importante, quanto mais você sabe, mais você sabe, que bom. Mas é uma imagem simples. Agora, saiba sempre, porque aí você pode desconfiar de tudo e não aceitar os grandes acordos sobre as coisas, já muda, já tem uma ideia um pouco mais qualificada, já tem uma ideia um pouco mais bem desenvolvida. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Mesma coisa aqui no Calvin, certo? Ideia comum e ideia expressiva. Eu posso afirmar simplesmente que ter amigos é importante. Mesma coisa, nossa, amizade é bacana, né? Quem tem um amigo encontra um tesouro, aqueles sensos comuns todos tal. Ou posso desenvolver melhor essa ideia como faz o Calvin. Ele está abraçado lá com o tigrinho, né, o Haroldo, à noite, sozinho, e diz: as coisas não parecem tão assustadoras quando você tem um grande amigo. Já mudou, já qualificou. A amizade nos ajuda a combater a angústia, a solidão, eventualmente o desespero, certo? A gente pode desenvolver melhor essa ideia também, a depressão, a tristeza, a melancolia, tal. Então, a amizade é alguma coisa que faz com que as coisas terríveis sejam atenuadas. Vejam, a primeira ideia era mais simples, a segunda ideia é a mesma, só que qualificada, com uma qualidade, digamos, né, de argumento muito melhor. Continuando aqui, chega de quadrinhos, um homem pode simplesmente reconhecer que oprime uma mulher, certo? Eu sou um homem dominador, eu sou um homem abusador, eu sou um homem machista. Nossa, fulano é machista, certo? Ou pode criar essa metáfora muito expressiva, metáfora, transporte, como faz Chico Buarque na letra da canção Eu Te Amo. Vejam, em vez do sujeito dizer eu sou um homem que oprime a mulher, essa letra dessa música, que é uma canção belíssima, como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Muito mais bonita essa imagem de um guarda-roupa em que a roupa do homem está dominando a roupa da mulher, está enlaçando a roupa da mulher, o sapato está pisando no sapato da mulher. É muito mais interessante do que somente, nossa, que homem opressor, que mulher oprimida, certo? Os homens oprimem, as mulheres são oprimidas. O Chico Buarque, né, um poeta, claro,
Um artista desloca essa imagem primeira, mais banal, e cria uma metáfora, né, uma espécie de imagem paralela, uma imagem que tem a mesma validade, mas ela é mais rica, mais poética, e diz, olha, no próprio guarda-roupa, a roupa do homem oprime a da mulher, o sapato do homem pisa no sapato da mulher. Um sujeito pode simplesmente admitir que o ser amado, na verdade, só estava interessado no seu dinheiro. É muito comum isso. Namorei fulano, namorei fulana, e ele, na verdade, né, só queria saber do meu dinheiro. Queria passear comigo, e eu gastei tudo que eu tinha, não tinha, nessa relação. Mas tem a famosa ironia machadiana, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador, né, o Brás Cubas, o personagem, diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Que é brilhante, é até um caso clássico de paralelismo semântico e sintático. Uma coisa é amar durante um tempo, outra coisa é amar durante um dinheiro. Né? Você fala, eu te amei, casamento é para a vida toda. Você foi casado durante quanto tempo? Enquanto o dinheiro durou. Depois que o dinheiro durou, acabou, o casamento acabou também. Certo? Aqui tem paralelismo sintático e não tem paralelismo semântico. É engraçado, né? Amar durante um dinheiro é uma coisa semanticamente improvável. É a mesma relação daquela frase, fiz 2 cirurgias, uma na França e outra na orelha. Não cabe, né? Fiz 2 cirurgias em e em. Sintaticamente é perfeito fazer cirurgia em, mas é uma coisa você operar na França, você foi até lá, outra coisa é você fazer uma operação na orelha. Dissertar é questionar um tema, de novo, e nunca se esqueçam disso. Vocês não precisam dar nenhuma resposta. Alguém vai me perguntar isso certamente ao final, já guardem a resposta que vou dar agora. As redações da Casper não pedem que você faça nenhuma intervenção do problema, que você apresente uma solução. É um modelo que o Enem adota nas redações. Né? Faça uma intervenção na realidade, apresente um problema, como é que esse problema seria resolvido. Não. O que a gente quer saber aqui é a sua capacidade de questionar a realidade, questionar o problema. A gente chama isso de problematizar. Esqueça a resposta. Não tem resposta. Qual é o gabarito? Não tem o gabarito, certo? É importante que o seu texto questione, articule, duvide e tal. É questionar um tema, debater um ponto de vista e desenvolver ideias com vista ao exercício da consciência crítica, que a gente possa, né, sair do nosso estado previsível, da nossa chamada zona de conforto. Assim, a dissertação não pode ser confundida com a simples narração de fatos ou eventos, nem com a simples descrição de objetos e de suas características. Se o problema for a crise hídrica, né, no mundo que estamos vivendo, a falta de reservas de bacias, né, de água doce, pelo progresso desenfreado, pela questão da sustentabilidade e tal, não vai me descrever, por exemplo, que países que sofrem falta d'água, especialmente, o que implica faltar água em casa, não vai me contar uma história sobre isso. Dona Maria acorda cedo porque ela precisa pegar não sei quantos baldes d'água em tal bica antes de sair para trabalhar, tal. Isso é narrar, isso é contar uma história. Problematize, explique primeiro que tipo de modelo desenvolvimentista a gente está adotando, que está fazendo com que os recursos naturais sejam cada vez mais escassos. Isso é uma questão, isso é um problema. Que modelo de desenvolvimento, né, sustentável ou não estamos adotando? O que isso implica para a economia? O que vamos deixar para gerações futuras? Né? Há um grande filósofo alemão, Hans Jonas, que chama isso de princípio da precaução. O que a gente faz aqui, né, sempre vai ter algum tipo de impacto, gerações e gerações posteriores às nossas. E a gente não se dá conta disso. Então, hajamos, né, aqui na realidade, por precaução, já pensando que o futuro para os nossos... E não é os nossos filhos, não. É os nossos tataranetos. Daqui a 300 anos haverá vida na Terra em função do que nós fazemos hoje, em 2022. Né? Então, essa é uma problematização da questão da crise hídrica, em vez de você ficar somente descrevendo, né, as bacias hídricas brasileiras, especialmente. Dissertação. De novo, diante de um tema proposto, as ideias não surgem isoladas, nem estanques, nem arbitrárias. O pensamento precisa estar aberto às contradições e aos conflitos. Não, aqui vai uma recomendação, não é uma regra, não, mas é uma recomendação de alguém experiente. Não adote um ponto de vista único na sua redação, não é bom.
porque geralmente você vai ser sectário, você vai ser, de certa maneira, tendencioso, você vai acreditar então somente naquilo. Você não precisa ficar em cima do muro, você não precisa fazer uma redação tão aberta e tão, digamos que, neutra, né, que ela não chega a nenhuma ideia mais viva, mais expressiva. Mas, de preferência, perceba que todo problema tem o lado bom e o lado ruim, o lado A e o lado B, certo? O lado mais de ser resolvido, o lado menos fácil de ser resolvido. Pensem nisso. Todo problema é complexo. Eu acabei de falar, basta então a gente acabar com o agronegócio que vai salvar a Amazônia? Não. Talvez pensar que o modelo econômico ligado ao agronegócio seja mesmo um modelo devastador, mas só isso não basta. Envolve respeito às populações indígenas, envolve novos modelos, a adoção de novos modelos de desenvolvimento, envolve consciência ecológica, na qual a escola tem um papel fundamental, ou seja, é um problema tão rico, é um tecido, é uma malha, cheia de informações, cheia de ideias, cheia de conceitos tão complexa, que não vale a pena você adotar um único ponto de vista e ficar defendendo ele ferrenhamente. Uma dissertação, de novo, insisto, não tem obrigação de proferir verdades definitivas. Quem faz isso é o texto religioso, é o texto moral, está sempre calcado em verdades absolutas. Dissertar é problematizar. Por que eu estou dizendo isso? O pensamento tem que estar aberto às contradições e aos conflitos. Vejam só, é um grande biólogo inglês já falecido, Stephen Jay Gould. A inteligência humana é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não garantirá a sobrevivência da espécie. Isso é interessante. Nós somos inteligentes, nós somos a única criação biológica que tem inteligência superior, racional, que pensa o mundo para além do imediatismo na qual vivem os animais e os vegetais, certo? Que vivem a própria natureza em si. Nós temos produção de sentido, nós temos semiose, nós temos reflexão sobre o que fazemos tal. Só que diz um biólogo que estudou a espécie humana ao longo da vida inteira que a inteligência, essa ferramenta maravilhosa que nos difere dos animais, pode nos levar, inclusive, à extinção. Nós somos tão inteligentes que criamos a energia atômica. Somos tão inteligentes que criamos forças destrutivas que vão acabar com o planeta, ou que vão acabar, não, perdão, que podem acabar, ou que podem nos levar, nos colocar em maus lençóis. Então, esse é um problema. Dizer só que o homem é inteligente, o ponto de vista religioso, digamos assim, seria mais convencional. Olha, Deus, uma divindade, conferiu ao homem a inteligência e ele, então, é senhor da natureza, senhor de toda a criação. Alto lá. É isso, sim, do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humano, geográfico, político, econômico, essa inteligência, muitas vezes, se desregula e vira autodestruição. O jornalismo reaviva em cada indivíduo o sentimento de mundo, mas, nos acontecimentos catastróficos, promove uma certa reacomodação sensível do cotidiano, amenizando a impotência coletiva. Interessantíssimo isso é do professor Muniz Sodré. Acho que eu não coloquei aí o autor da frase, acho que deve aparecer no final da bibliografia. Professor de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Muniz Sodré. O jornalismo reaviva em cada indivíduo o sentimento de mundo. Ótimo, eu ligo a televisão, estou sabendo que em Recife está vendo um drama das chuvas lá e as pessoas estão vivendo condições muito ruins. Que bom, eu estou me conectando, eu vou na internet, eu ouço rádio, podcast, isso me conecta com o mundo real, em tempo real. Ao mesmo tempo, diz o professor Muniz Sodré, ele propõe uma reacomodação, um certo acomodamento aqui, sensível, e aí talvez isso estimule a impotência coletiva. Puxa, não dá para fazer nada, eles estão lá, eu estou aqui, vem mais uma notícia tão drástica daqui a pouco, sucedendo essa notícia de Recife, vai vir a notícia da Ucrânia, e vai vir a notícia de que a China vai declarar guerra aos Estados Unidos, e eu não posso fazer nada com isso, certo? Ao mesmo tempo que o jornalismo propõe esse reavivamento da nossa percepção, ele também nos acomoda. Eu lembraria o seguinte, é possível tranquilamente comer uma bela macarronada à noite assistindo às cenas da guerra da Ucrânia
tranquilamente. Se aquilo fosse tão impactante, fosse tão, digamos, contundente, eu seria incapaz de fazer qualquer outra coisa e ficaria somente ligado naquilo. Mas não. A tela do computador, a tela da televisão, né? A própria notícia ela é editorializada de modo que você consiga se atenuar em relação ao que ela está impactando. A gente faz tranquilamente, a gente está dirigindo e ouve as maiores barbáries, né, no podcast do carro, por exemplo, está comendo, como eu acabei de falar, e está vendo um massacre qualquer que acabou de acontecer na cultura brasileira ou na política internacional. Vamos falar de alguns temas e como é que eles podem ser desdobrados. A falta de leitura entre os jovens. Certo? Imagino aqui que vocês estão na média de leitura do brasileiro, que é uma média, infelizmente, muito baixa. Pode ser que, obviamente, haja exceções. Quais são as causas possíveis? Primeira coisa que a gente tem que fazer, volta no tempo e procura a causa, avança no tempo e procura as consequências, né? E vai investigar as consequências. A inadequação dos métodos de ensino adotados pela escola. Vejam, um senso comum diria assim, o jovem não lê porque ele é preguiçoso. O jovem não lê porque o mundo está de pernas para o ar. Isso é o que diz o tio do WhatsApp, é o que diz o homem da padaria, né, a mulher na fila do banco. Isso é o senso comum, é a ideia mais, digamos, desidratada. Vamos pensar em tornar isso mais complexo. A escola talvez tenha uma certa culpa nisso, porque ela adota métodos inadequados para o ensino de literatura ou de leitura. Outra causa possível, o caráter predominantemente visual da cultura de massa. Tudo hoje em dia é visual. Por que eu vou parar de olhar meu celular, para o qual eu olho sem necessidade mais de 15 vezes por dia? Isso é pesquisa mesmo. Nicholas Carr, um grande pesquisador da cultura digital, diz que um homem americano, em média, vê o celular sem necessidade, não é porque vai ligar ou porque está vendo alguma informação. Olha para a tela sem necessidade por cerca de 15 a 20 vezes por dia. E isso me faz, então, ser compulsivamente, né, um consumidor daquela imagem visual. E isso me desestimula a ler, que é de outra ordem. Exige reflexão, centramento, né? Separação da vida social, tenho que me apartar, sentar num lugar com uma certa tranquilidade e tal, e me conectar somente com as páginas do livro. Outra causa possível, a aceleração do ritmo da vida no contexto do capitalismo. O capitalismo não deixa a gente relaxar, a gente tem que fazer mil coisas, né? Eu estava aqui, antes de estar aqui, eu estava numa reunião online com 2 professores, tal, 15 para as 3, eu falei, só tenho até as 3 horas, por 3 horas eu preciso descer para fazer a palestra. Então, daqui eu tenho outra reunião, 4h30, vou subir e tal. Então, imagina, claro que eu estou em horário de trabalho, mas se eu fosse uma vida normal, social, quando eu teria tempo para ler em relação a isso, já que a minha vida está hiperconectada? Pode ser que seja uma causa possível. Outra causa, a desvalorização do que não é imediatamente lucrativo. Ler, né, sempre se diz, não serve para nada que não seja para você ter cultura e ter leitura. Ninguém chega numa concessionária de carro e diz assim, eu queria essa Mercedes porque eu li toda a obra do Guimarães Rosa, mereço essa Mercedes. O ler não tem essa capacidade, não tem esse valor agregado imediato, imediatista, comercial. Por outro lado, você adquire um repertório vivencial, imaginativo, criativo, né, dos mais ricos e complexos. A falta de leitura entre os jovens, agora vamos para a prospecção no tempo futuro. Consequências. Quais seriam as consequências? Eu, como professor, agora vou usar aqui o meu trololó de professor mais velho. Eu acredito que essas consequências eu consigo ver, de certa maneira, em sala de aula, né? Guardando todas as proporções. Dificuldade de exercer a faculdade da imaginação. Ler estimula demais a imaginação. Quando você está submetido à indústria da cultura visual, ela já está dada, ela é previamente dada. Você consome um filme, uma imagem pelo computador, um quadro, tal, é a imagem que ela é. Né? Digamos que existam, obviamente, exceções em relação, por exemplo, poéticas que fazem com que você veja uma imagem e subentenda essa imagem, crie junto com o artista. Mas, geralmente, no mundo da cultura digital, no mundo das telas de cristal líquido, o realismo é dado previamente. E aí você perde a imaginação que você tem quando você imagina que personagem, como ele é, como é que é o modo dele se vestir, como é que ele saiu de casa naquele dia, porque ele fez tal coisa. Ler, não há dúvida, quem lê menos, escreve menos, ou escreve com mais dificuldade. Porque ler ajuda a fixar, é meio que mecânico. De tanto ler, você acaba fixando o registro da palavra, aquela expressão que você não usaria se você não tivesse conhecido pela leitura, e por aí vai.
Você vai chegar nesse nível, alguns escritores dizem isso, algumas pessoas mais velhas dizem isso, você começa a escrever com tanto gosto que você acaba imitando no bom sentido, não é copiando, não é plagiando, mas imitando alguns trechos que você leu antigamente. Fala, vou começar esse meu texto da mesma maneira que o Guimarães Rosa começa, né, o Burrinho Pedrez. Vejam, não é plagiando, mas assim, com a mesma cadência, com o mesmo ritmo, com a mesma estrutura de frase, não é pegar as palavras literalmente e transpô-las para o papel, não. É você usar uma mecânica que é sua, da sua memória afetiva como leitor. Outra consequência possível, truncamento do raciocínio abstrato. Ler, né, ajuda a gente a abstrair, porque ler é pura abstração. A metamorfose do Kafka é pura abstração, aquela imagem daquele inseto monstruoso. Alguns dizem barata, em nenhum momento está escrito que é barata lá. Mas o Gregor Samsa acordou um dia e se viu na sua cama transformado num inseto monstruoso. É uma capacidade de abstração absurda, que só a leitura confere, porque o mundo da imagem, né, da tela de cristal líquido, já te dá tudo pronto. Já vai dizer, inclusive, o tamanho da barata e a cor da barata. Última consequência da minha escala, claro, tem outras consequências todas, desinteresse pelas coisas que não são imediatistas. Como eu falei, ler implica que você fique 1 hora, 2 horas sozinho no seu quarto, num canto reservado, ativamente com você mesmo, pensando, refletindo, imaginando tal. Se você acha mais legal, claro, obviamente você pode ler e fazer outras coisas também depois. Mas se você acha que isso é muito chato, então vá fazer coisas mais imediatas, mas você vai perder essa capacidade, de novo, né, de concentração e de reflexão. Agora, é difícil porque é complexo. Agora, as causas das causas. A gente pensou lá numa causa possível, que era a inadequação dos métodos de ensino adotados pela escola. Qual é a causa dessa causa? Possivelmente, o conservadorismo da instituição escolar. A escola é tão conservadora, né, de maneira geral, que ela faz com que os métodos adotados por ela, a escola, sejam ruins. Logo, métodos de leitura ruins levam as pessoas a não querer ler. Qual é a segunda causa aqui? O caráter predominantemente visual da cultura de massa. Qual é a causa dessa causa? O consumismo da indústria cultural. A indústria cultural quer o tempo todo que você consuma coisas rápidas, imediatas, né, que você compre, que você seja cliente. Pensem assim, um tema de reflexão, né, é bastante complexo. Nós, hoje em dia, somos cidadãos de fato, somos respeitados como cidadãos ou mais como clientes? Qual que é a diferença? Sempre alguém está interessado no meu capital, em algum tipo de benefício financeiro que eu possa dar para ele. Aí ele me trata muito bem. Isso é ser cidadão? Acho que não. Isso é ser cliente. Terceira causa, a aceleração do ritmo da vida no contexto do capitalismo. Qual seria uma possível causa dessa causa? Coisificação e a presentificação da vida, a ser consumida e não vivida. O capitalismo faz com que tudo se vire coisa e que tudo seja consumo imediato. Vejam só, a gente tem na barra da televisão, se vocês ainda assistem TV a cabo, né, 80, 100 canais. Quem vai se submeter a tanto canal, meu Deus? Né? Anos 60, Caetano Veloso já perguntava, quem lê tanta notícia? Porque vai na banca de revista, tem tanto jornal, tanta revista tal. É leitura ou é consumo? Outra causa. A quarta, a desvalorização do que não é imediatamente lucrativo. Qual seria uma causa dessa causa? A atmosfera de anti-intelectualismo que vem predominando. É uma tendência do mundo contemporâneo. E a gente vive isso, é um drama no Brasil especialmente, mas nas democracias ocidentais mundo afora. A gente está, Ocidente afora, a gente está vivendo uma crise intelectual. As pessoas dizem, mas ser intelectual para quê? Mas pesquisar para quê? Mas ciência para quê? Certo? Mas leitura para quê? E aí uma imagem, é muito mais legal se divertir, é muito mais legal estar no mundo, estar com as pessoas, tal, né? É uma atividade anti-intelectualista que pode levar a práticas negacionistas, a práticas ignorantes, a práticas preconceituosas, blá, 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 blá. Vamos passar aqui agora na consequência da consequência. Primeira consequência que a gente levantou lá, dificuldade de exercer a faculdade da imaginação. Qual seria uma consequência dessa? Empobrecimento espiritual. Podemos ter uma geração futura em que as pessoas pensam de maneira cada vez mais reduzida, né? Cada vez mais empobrecida em termos espirituais. Espirituais se entendam no sentido mais lato, né? Não religioso, mas assim, as coisas do domínio do espírito. Qual é uma consequência? Dificuldade de escrita.
Qual é a consequência dela? Limitação linguística. Quem não tem uma boa linguagem se limita, né? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo e vice-versa. Se eu falo somente coisas, né, que a minha linguagem limitada me permite, a minha dificuldade de expandir o meu modo de ser para além da minha limitação é muito grande. Terceira consequência, truncamento do raciocínio abstrato. Sem abstração, as pessoas podem fazer o quê? Precariedade intelectual. A gente vai viver no operatório concreto, né? Pão, pão, queijo, queijo. Não há possibilidade de abstração de pensamento complexo. Vejam, por exemplo, o que faz a filosofia? A filosofia, o discurso da filosofia é o tempo todo evocar o pensamento abstrato. É você imaginar coisas que não haviam sido pensadas antes. Essa é a tarefa do filósofo. Se você não filosofa, você acredita que a vida, né, já está dada previamente. Ela sempre é aquilo que ela já foi. E o homem, né, digamos assim, está fadado à liberdade, não a ser escravizado pelo que já foi. Desinteresse pelas coisas que não sejam imediatistas. Qual é a consequência dessa consequência? Estreitamento do conceito de vida humana. Puxa, será que a gente vive há cerca de 5.000 anos em civilizações mais ou menos organizadas para a gente chegar nesse nível de barbárie, de intolerância, de ódio, de estreitamento? A gente acha então que a vida é consumo, que a vida é ir ao shopping, que a vida é assinar um streaming bacana, é um filme de massa e é só isso então? Né? Será que a vida talvez não seja alguma coisa mais interessante, mais complexa? Bom, como introduzir o assunto de um texto dissertativo? Apresentando, tem várias maneiras, vocês escolhem a que vocês acharem mais conveniente. Podem apresentar um ponto de vista. Vocês vão argumentar a favor de um ponto de vista e depois vocês podem desenvolver. Ou um argumento básico, ou uma definição, ou uma análise. Há muitos modos de começar um texto dissertativo. Ou uma síntese. Já vocês podem fazer um resumo, né? Ou uma citação, abre aspas, e diz lá, fulano de tal diz em tal livro, tal pensador afirmou recentemente que... Ou uma analogia, vocês podem fazer uma relação, né, entre duas coisas. Ou alguns dados estatísticos, tomem cuidado, só que eles sejam dados cientificamente comprovados, né? 80% dos professores da rede pública no Brasil, a partir do ano que vem, vão ser formados em cursos EAD, de pedagogia EAD. É um dado concreto que eu soube recentemente. É um dado assustador. 80% dos professores da rede pública não vão nunca ter passado por uma instituição presencialmente. Eles vão ter feito uma formação totalmente EAD. Isso impacta um pouco, ou muito, a educação pública no Brasil. Ou então, como introduzir ainda o assunto? Apresentando alguns fatos representativos. Fatos, né, coisas que aconteceram, alguns, poucos, não me conte nada, é muito longo. Ou o ponto de vista oposto para ser refutado. Você pode, né, apresentar um argumento totalmente contraditório ao que você vai defender, justamente para depois você refutá-lo. É um belo exercício que os gregos adoravam fazer, por exemplo. Ou uma narrativa breve. Aí a palavra importante é breve. Quer contar uma historinha? Pode, mas é historinha, é historieta, né? Não pode ser uma narrativa muito longa. Ou uma descrição breve também, faltou aí o adjetivo breve. Ou uma indagação, certo? Agora, tomem cuidado, as indagações têm que ser também inteligentes, né? Não pode ser assim, de onde viemos, para onde iremos, onde chegaremos, meu Deus, que mundo é esse, meu Deus? Essas perguntas são perguntas retóricas, retóricas vazias, né? Vazias, não querem dizer nada, especialmente. A conclusão, isso é importante, a conclusão não é um enunciado sobre o mundo. Você não precisa dizer uma coisa definitiva, verdadeira, e dizer, caro leitor, preste atenção no que eu vou dizer, esse problema será resolvido se não. Não é um enunciado absoluto. Ela expressa o encerramento do texto. A conclusão é uma coisa muito engraçada. Ela diz assim, caro leitor, esse texto precisa terminar. E eu vou terminar, então, dessa maneira, é isso. Porque o problema vai continuar. Certamente, os problemas são todos tão, né, sérios e complexos que eles vão permanecer por muitos e muitos séculos, para além de nós. A conclusão deve impor-se, encerrar o debate. De novo, a conclusão encerra o texto, né, porque vocês têm uma limitação, a redação da Casper, ela pede que vocês escrevam somente uma página, tem limitação de linhas, tal, então chega uma hora que é preciso acabar, certo? Não dá para... esticar o assunto. A conclusão mostra que o problema continua ativo. Você pode dizer, olha, esse problema é tão complexo que ele exige, né, outras abordagens, blá, 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 blá. Então, uma boa conclusão está sempre aberta a contradições. De novo, a Casper não vai exigir que você
apresente uma solução definitiva, um encaminhamento, faça uma intervenção, faça um projeto para resolver aquilo. Não precisa se preocupar com isso. A argumentação e a conclusão não devem apelar à emoção ou ao sentimento. Abandonem esse trololó que a gente usa nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Olha, se o fulano for eleito, isso vai acontecer. Olha, vem aí o medo, a angústia, o desespero. Imagens emocionais não são elementos antidissertativos, certo? Vocês devem ouvir alguém falando em casa, por exemplo, e é um argumento falacioso, porque ele é somente emocional, dizendo assim, alguém geralmente muito conservador, dizendo, você só é contra a pena de morte porque nunca ninguém na sua família foi morto de maneira violenta. Porque o dia que a sua família tiver uma pessoa que for morta, aí você vai ser a favor da pena de morte. Alto lá, as coisas não acontecem dessa maneira, né, de estímulo-resposta. Eu já tive, estou usando um eu hipotético, eu posso ter tido alguém da família que foi morto barbaramente por um criminoso, mas isso não significa que eu vou exigir, então, a vingança do criminoso, fazendo com que ele seja morto pelo Estado. A pena de morte não passa pelo meu crivo pessoal, individual, né? Ela é um problema muito mais complexo. Não acredito que a morte de um sujeito vai resolver, vai reparar o crime que ele cometeu. É o Estado sendo também tirânico e tirando a vida de uma pessoa. É importante que nós todos lutemos para que a violência mundo afora seja combatida, não, né, com as mesmas armas que o criminoso usa, que é tirar a vida humana. Não é com esse argumento muito falacioso, muito emocional, né? Se você tiver alguém da sua família morto barbaramente, você vai começar a ir para a rua defendendo a pena de morte. Não é por aí. Então, não usem argumentos emocionais, apaixonados, né? A dissertação pede uma certa isenção, um certo distanciamento das emoções, que geralmente são emoções baratas. Observações que constam da prova. Cuide para que seu texto não se transforme em uma amontoada de frases feitas e clichês sobre o tema, falando sobre isso. Procure desenvolver um ponto de vista articulado e expressivo sobre o assunto abordado, expondo as ideias de modo coerente. Depois, outra observação. O texto deve ser escrito na variante culta, formal da língua portuguesa. Então, evite gíria, muita gracinha, emoji, desenho. Não, isso é a linguagem das redes sociais, é a linguagem de outro tipo de comunicação, válida também, claro, mas que não cabe no texto dissertativo. Portanto, não use gírias e certos recursos expressivos muito informais. Aqui é uma pergunta que muita gente se faz, né? É difícil explicar às vezes. Embora se trate de um texto dissertativo em prosa, é plenamente possível que o candidato se expresse na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do discurso. Não sei se eu consigo me fazer entender aqui. Uma coisa é a terceira pessoa neutra, que a gente entende que é dissertação. Aconteceu, esse problema está sendo feito assim. Você acredita, quando você coloca eu, você está sendo pessoal e que a dissertação pede uma certa isenção. As pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira pessoas, elas são convenções linguísticas somente. A pessoa é gramatical no discurso, não na vida. Então, eu posso falar tudo em primeira pessoa, eu estou aqui usando, né, digamos, o tempo todo eu, às vezes um eu hipotético e às vezes um eu mesmo pessoal, um eu subjetivo, eu, Wellington Andrade. E estou, ao mesmo tempo, sendo dissertativo com vocês, apresentando ideias articuladamente e tal. Não quer dizer que eu perca a minha isenção quando eu uso a primeira pessoa. Então, você pode usar um texto o tempo todo em primeira pessoa. Pode dizer assim, eu acho que este problema precisa ser resolvido, e aí, claro, que o seu acho tem que ser um acho qualificado, tem que ser, né? Eu acredito que investigar tal causa seria importante, não se preocupe, você não vai perder ponto se você usar a primeira pessoa. Alguns mais ousados usam a segunda pessoa. E você que está me lendo, você sabe, né? Você faz uma invocação para um tu aí, certo? Segunda pessoa. Você sabe que esse problema é complexo e exige tal coisa, e eu vou te apresentar, então, algumas noções, algumas ideias, blá, 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 blá. Você pode fazer um texto dissertativo em primeira, segunda ou terceira pessoa. Muitos professores, inclusive, exigem, né? Ou forçam muito a barra para que a gente só adote a terceira pessoa. Na Casper, a gente não adota esse modelo mais estrito, porque, como eu falei, pessoas gramaticais são convenções. A criatividade na forma de desenvolver a dissertação é sempre bem-vinda, desde que acompanhada de ideias consistentes. O corretor adora uma ideia criativa, um texto criativo. Nossa, a gente ganha o dia quando lê um texto
muito divergente. A gente lê muita coisa convergente, quando lê alguma coisa que sai do senso comum, a gente adora. Só tomem cuidado para que a criatividade seja articulada, seja embasada, né? Ser criativo não é fazer gracinha, não é somente fazer uma piadinha mais simples, né? Agora, de fato, exige prontidão crítica, ser criativo. Quais são, meu Deus, os elementos antidissertativos? Preconceitos, abandonem isso, né? Quem se veste de modo X, certamente é assim, é Y. Eu acho que a pessoa atualmente no Brasil, a mulher pública, a artista que mais sofre preconceito é uma moça chamada Anitta. Coitada dela, tudo que ela faz, alguém sempre tem um preconceito porque ela se veste assim, porque a letra da música fala assado, que ela devia se comportar assado, assado. Não tem nada argumentativo ali, sempre é uma sanção moral que nós fazemos em relação à artista. Dogmas não são dissertativos, certo? A Terra é o centro do universo, né? A Terra é plana. Pelo amor de Deus, abandonem essas imagens, né, que são dogmáticas religiosas, não são imagens científicas. Senso comum, os dilemas, argumentos contra o homem, né? Não, vocês devem lembrar, não, vocês não devem lembrar claramente não. Havia uma publicidade nos anos 90, vocês nem eram nascidos nos anos 90, que era o biscoito tal é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É um falso dilema, uma brincadeira só de colocar, né, as duas bases de uma equação invertidas. Evitem isso, porque isso também geralmente não leva a lugar nenhum. Falácias. Falácias são raciocínios não válidos. As redes sociais estão cheias de falácias travestidas de ideias originais. Quem lê, quem é culto, quem é bem preparado fala, isso aí é falacioso, isso não tem nada, isso é uma bobagem, isso é uma balela. Vejam, no século XIX, na Inglaterra, um legislador observou que bons agricultores tinham cabeças de gado, né, reses, em seus sítios. Os que não tinham animais eram, em geral, vadios e beberrões. Vejam, é uma observação. Esse legislador propôs que se desse uma vaca aos vadios, né, a fim de torná-los sóbrios e trabalhadores. É a vaca que vai fazer o sujeito parar de beber, certo? Não. É uma relação de causa e consequência absolutamente estapafúrdia que o legislador acreditou que isso é um caso real, achou que estava fazendo um benefício público. Não quero esticar muito o assunto aqui, mas daria um belíssimo tema de redação. Claro que a gente acho que não vai adotar ele, porque é um tema cabeludíssimo, que é como resolver a questão do consumo de crack numa cidade como São Paulo. Como resolver a Cracolândia. Quem mora ali perto sabe o drama que é, tanto para quem frequenta como para quem mora. E aí tem muitas maneiras absurdas, então internação compulsória, polícia, repressão policial, passar lá com um carro-pipa soltando jato d'água, resolve, expulsa, a água limpa, mas tira o cara de lá e bota o cara em outro lugar, mais longe ou mais perto. A internação compulsória resolve ou não, sabe? São argumentos muito complexos que precisam ser defendidos em favor desse tema, por exemplo. Vejam aqui esse pequeno texto dissertativo, é só um trecho muito interessante sobre como alguns humoristas estão, na verdade, tiranizando, oprimindo as pessoas que eles não deveriam oprimir. O humorista, enfim, pode ser um agente de transformação cultural e política ou pode ser exatamente o contrário. A piada pode ajudar a desarmar, ridicularizar e reverter um preconceito, ou pode ser veículo para disseminar um pegajoso discurso de desprezo disfarçado pelo manto do humor. Agora acabou um pouco essa onda, mas havia uma onda de muito humorista fazendo piada contra negro, contra mulher, contra gay, contra pobre. Era muito comum isso. Em stand-up comedy, então, era comum. E esse advogado que escreveu no Estadão, ele fez esse texto de maneira muito expressiva, chamando atenção para isso. Praticar o humor do primeiro tipo exige coragem moral, ousadia intelectual e empatia. Dá mais trabalho. Já o segundo se consegue com boa dose de preguiça mental, docilidade política e submissão ao senso comum. Comediantes que deixaram uma herança libertária e emancipatória perseguiram o primeiro caminho. Entre os novos comediantes brasileiros, alguns ainda desconhecem tal diferença. Não são estes que merecem nossa risada. Então, vejam, é um pequeno exercício dissertativo que ele faz aqui em relação ao humor que oprime. Miguel Reale Júnior, grande jurista brasileiro, falando sobre o direito exercido na vida privada e na vida pública. Por fim, a última contraposição surge da ilusão de que a plena possibilidade de manifestação de pensamento iguale o valor
das diversas perspectivas. Não se deve, porém, confundir o direito de se exprimir com atribuir a mesma validade às diversas visões manifestadas em inaceitável relativismo. A pessoa humana, enquanto titular dos direitos de não ser discriminada, de manter a integridade física e psíquica, de não ter violado a sua honra ou intimidade, de exercer liberdade religiosa, constitui valor conquistado arduamente no processo histórico do Ocidente, a prevalecer como fonte nuclear de outros direitos fundamentais. Esse texto está tirado um pouco do contexto. Esse texto fala em relação à ideia de que a gente se expõe demais nas redes sociais e exige, então, que a exposição seja naturalizada. Não, eu não tenho como abrir a porta da minha casa e meu vizinho pegar o celular, já me filmar e colocar nas redes sociais. Ele não tem esse direito. A imagem minha é preservada. E agora, então, foi sancionada no Brasil, ano passado, a Lei Geral de Proteção de Direito dos Dados da Pessoa, certo? LGPD, que exige, então, que instituições como a Casper, escolas, bancos, todas as instituições sociais preservem os direitos das pessoas. Vocês não têm esse direito de eu estar aqui, vocês estarem gravando isso, a minha palestra inteira, e colocarem nas redes sociais, achei a palestra legal ou chata, vai aqui um trecho, porque o direito da minha voz, da minha imagem, ainda é meu. E a gente acha que nas redes sociais eu me exponho o tempo todo, eu posso aparecer de cueca, de biquíni, pelado, certo? Fazendo coisas que eu não faria normalmente. E aí, então, se o outro se expõe, eu acho que o outro pode ser exposto. Não, alto lá. A pessoa humana, segundo Miguel Reale Júnior, encampando essa ideia, tem que ser preservada na sua intimidade, inclusive. Carta Capital, Thomas Wood Jr. A principal causa da debilidade das nossas ideias é o excesso de informações. Uma sociedade muito informada, ela é mais crítica? Parece que não. Antes, nós coletávamos informações para construir conhecimento. Procurávamos compreender o mundo. Hoje, graças à internet, temos acesso facilitado a qualquer informação de qualquer fonte, em qualquer parte do planeta. Colocamos a informação acima do conhecimento. Temos acesso a tantas informações que não temos tempo para processá-las. Assim, somos induzidos a fazer delas um uso meramente instrumental. Nós a usamos para nos manter à tona, para preencher nossas reuniões profissionais e nossas relações pessoais. Saber ou possuir informação tornou-se mais importante do que conhecer. Mais importante porque tem mais valor, porque nos mantém à tona, conectados em nossas infinitas redes de pseudo-relações. É uma bela dissertação a respeito de um mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperinformatizado. É um mundo melhor? É um mundo que as pessoas estão pensando mais criticamente? Parece que não, porque a informação virou uma commodity, ela virou um bem, um benefício a ser consumido também. A gente, às vezes, dá um tema de redação aqui na faculdade, e aí o aluno relaciona uma série de informações que ele pegou da internet. Ele fala: isso não é dissertação, isso não é um texto crítico, isso é um texto, é uma lista de coisas que você leu, se é que leu, e botou lá no seu texto. Vejam, agora é um escritor, João Ubaldo Ribeiro, falando sobre língua portuguesa. A norma culta é necessária para preservar e aprimorar a precisão da linguagem científica e filosófica. Escrever gramaticalmente correto tem precisão, não é chatice de professor de português. Exige uma precisão de termos, do cientificismo dos termos, digamos, do rigor dos sentidos, blá, 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 blá. Aprimorar a precisão da linguagem científica e filosófica, para refinar a linguagem emocional e descritiva, para conservar a índole da língua, sua identidade e, consequentemente, sua originalidade. Ao contrário do que entendi de certas opiniões que li sobre o assunto, a norma culta não tem nada de elitista. É ou devia ser patrimônio e orgulho comum a todos. Elitismo é deixá-la ao alcance de poucos, como tem sido a nossa política. Vamos nos encaminhar aqui para o final, propondo o seguinte: quais foram os últimos temas das redações da Casper, 2016? A partir da leitura de um texto acima, do excerto acima, sobre imigrantes e refugiados, era o texto, escreva um texto dissertativo em prosa, cujo tema seja globalização, refúgio, imigração e hospitalidade. Era um tema aberto, mas havia um texto que guiava, falando que um grande problema do mundo contemporâneo era o problema da imigração desordenada, digamos, do drama dos imigrantes mundo afora. E aí dizia: isso tem a ver com globalização? Sim. Refúgio, o imigrante, ele se refugia, ele vira refugiado muitas vezes. O Brasil tem trabalhos de
receber refugiados, por exemplo, imigração e hospitalidade. Hospitalidade no sentido de acolhimento. As nações são acolhedoras umas com as outras? Parece que não, né? São hostis à população que migra. Proposta de 2017. A partir dos conhecimentos adquiridos com o estudo das disciplinas escolares, você se considera apto a tecer uma crítica aos valores sociais e morais da sociedade atual? Por quê? Era um belíssimo tema de redação, modéstia à parte da Casper Libero, porque a gente acreditava assim, o aluno que passou pelo banco escolar durante X anos, ele, com o conhecimento que você teve da sua escola real, você teria que ser caso a caso, claro, você acredita que a escola te preparou para o mundo criticamente? O que você podia selecionar algum professor, alguma disciplina, as ideias que você desenvolveu nas aulas desse professor e dessa disciplina. E vejam que esse tema não tinha texto de apoio, era um tema autossuficiente. Proposta de redação de 2018. Tomando por base a leitura do texto Quem são e os que querem, os que negam a internet, de Nicholas Carr, falei dele agora há pouco, é o cara que fez a medição de um americano ver o celular sem necessidade de 15 a 20 vezes por dia, reproduzido no começo dessa prova, e dos 2 excertos reproduzidos acima, escreva um texto dissertativo em prosa para ser postado em um blog real ou imaginário. Faça uma defesa ponderada das redes sociais e argumente a favor da ideia de que elas possam ser usadas criticamente no mundo contemporâneo. Esse texto do Nicholas Carr defende que há muitos americanos intelectuais, ativistas, que estão exigindo a desconexão total, dizendo que o mundo vai entrar em caos se as pessoas continuarem conectadas, custe o que custar. E, inclusive, enriquecendo cada vez mais as grandes corporações da cultura digital. É um movimento muito radical americano e muitos intelectuais adotam esse movimento. E aí a gente pedia aqui na Casper que vocês fizessem uma ponderação disso e pensassem, as redes sociais podem ser positivas. De que maneira? O que isso implica, um uso positivo das redes sociais? Redação 2019. Tomando por base a leitura da reportagem Radicais Livres, de Rosane Serro, reproduzida no começo desta prova, escreva um texto dissertativo em prosa no qual você discuta as implicações que a invasão da privacidade e a consequente perda das liberdades individuais ocorridas no ciberespaço podem causar ao homem no futuro. Eu vou começar sendo catastrofista, depois eu vou começar menos. A gente não sabe onde nós estamos nos metendo no mundo, no ciberespaço, porque tudo meu está lá. Todo o meu movimento do meu carro pelo GPS, dos meus sites que eu consulto pelo meu computador, do lugar que eu estou quando eu me desloco pelo meu celular. Então, alguns autores chamam isso de sociedade do controle. Tudo está sendo controlado. A televisão Smart te vê, o celular te grava, Os aparelhos sabem que você gosta de tal coisa e começam a sugerir publicidade logo depois que você digitou alguma coisa naquela tecla. Então, de maneira catastrofista, vivemos uma sociedade assustadoramente controladora. E um controle que a gente não sabemos que as grandes corporações, talvez, digitais. Por outro lado, é uma sociedade que está democratizando o acesso à informação, está circulando cada vez mais os benefícios da educação, da comunicação. Somos uma sociedade informacional e comunicacional. Então, a gente pedia que nesse texto, nesse tema, você falasse um pouco de perder a individualidade, você vira uma grande massa, e como você pode reverter isso positivamente, porque as redes sociais também são educativas e educadoras. Ou o mundo digital é educativo e educador, bastante democrático também. 2020. Tomando por base as ideias presentes no excerto acima, escreva um texto dissertativo em prosa no qual você apresente uma obra artística, um livro, peça de teatro, história em quadrinho, filme, série, telenovela, quadro, escultura, canção, pela qual você tenha muita admiração, descrevendo em linhas gerais, descrevendo-a e explicando os motivos pelos quais você a admira. Analise, não era só para me contar o que é a obra, analise por meio de argumentos construídos criticamente o discurso que tanto atrai nessa obra. Aqui foi uma arapuca, foi uma armadilha, porque muita gente descreveu obras muito simplórias, que não levam você a pensar. Era assim, que filme que você viu que te fez pensar, que fez com que você talvez mudasse algum ponto de vista? Ou que série você admira e por quê?
que a história em quadrinho, né? Você leu recentemente que você acha que é uma coisa crítica. Tinham que ser obras, a escolha que era importante. Você tinha que escolher obras que fossem obras consistentes, articuladas, tal. Não precisava ser Machado de Assis e Clarice Lispector. Seria bom se aparecesse também. Mas não podia ser uma obra de massa, uma obra muito simplória, porque aí você não pensa nada, você só se entretém, né? É legal se entreter, mas não competir aqui, escolher uma obra com tal característica. 2021. Tomando por base a leitura do artigo O Futuro do Jornalismo está do lado de fora das redações, de Carlos Castilho, reproduzido abaixo novamente, escreva um texto dissertativo em prosa, no qual você discuta os principais desafios que a atividade jornalística vem enfrentando no mundo atual, no qual as tecnologias de informação e comunicação atravessam todas as esferas da vida social. Você podia partir do seguinte pressuposto: hoje, nós todos, com isso aqui, somos, de certa maneira, somos comunicadores, somos jornalistas. Eu estou vindo para cá, eu vejo um buraco, eu já faço o filme, né, já faço o vídeo, já posto nas redes e digo, a autoridade pública está faltando aqui, porque esse buraco está há uma semana, tal. Eu já sou uma espécie de jornalista. Nesse mundo, em cada pessoa, a gente chama isso de homem-mídia, né? Nós estamos vendo a era do homem-mídia. Em cada homem é uma mídia, certo? Que papel tem o jornalista reservado nesse mundo? Essa seria a pergunta desse tema. Pensando nos outros cursos, logo abaixo, tomando por base a leitura do artigo Qual será o futuro da publicidade, de Rafael Pires, reproduzido abaixo novamente, escreva um texto dissertativo em prosa, no qual você discuta os principais desafios que a publicidade vem enfrentando no mundo atual, no qual, de novo, as tecnologias da informação e comunicação atravessam todas as esferas da vida social. Hoje, uma campanha publicitária é consumida imediatamente, né? Porque ela vira rede social, ela vira cultura digital. Antigamente demorava um mês para a revista ficar pronta, impressa, 15 dias para o filme chegar na televisão ou no cinema. Hoje é instantânea. Essa instantaneidade, ela favorece a publicidade? Como é que ela se relaciona com a publicidade? Vocês vão ver que é a mesma proposta para todos os 4 cursos que nós temos aqui na graduação. Tomando por base a leitura do artigo O que as organizações precisam fazer para serem bem vistas nas mídias sociais, de Carolina Frazão Terra, que é a nossa professora aqui, inclusive, reproduzido abaixo novamente, escreva um texto dissertativo em prosa, no qual você discuta os principais desafios que marcas e empresas vêm enfrentando no mundo atual. Vejam que o mote é o mesmo, no qual as tecnologias de informação e comunicação atravessam todas as esferas da vida social. Por fim, tomando por base a leitura do artigo A Revolução Fora da Caixa, Fora da TV, de Esther Hamburger, reproduzido abaixo novamente, escreva um texto dissertativo em prosa no qual você discuta os principais desafios que a televisão vem enfrentando no mundo atual, no qual blá, 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 blá. Vejam, a televisão compete com as tecnologias de informação e comunicação? Parece que ela está virando uma coisa obsoleta, né? O streaming veio para ficar, talvez. É isso. A minha bibliografia prevê Severino Antônio Rodrigues, Barbosa, redação. Escrever é Desvendar o Mundo, belíssimo livro que eu uso sempre nas minhas aulas. Otton Moacir Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, Aprender a Escrever, Aprendendo a Pensar. E Olivier Reboul, Introdução à Retórica, é um pensador francês, editado aqui no Brasil pela Martins Fontes. Temos perguntas? Temos 10, 15 minutos para perguntas, caso vocês as tenham. Fiquem à vontade para fazê-las. Eu posso falar que a redação da Casper é muito próxima de um modelo VUNESP ou FUVEST? Talvez assim, não sei se ela é estritamente no modelo da FUVEST ou da VUNESP, mas é um modelo parecido com aquela dissertação que você entende. Os professores da Casper, quase muitos são formados também nas públicas, na USP, Unicamp, Federal, tal, então a gente traz esse modelo muitas vezes do que a gente aprendeu lá também. Então varia muito se eu tenho que seguir o movimento da coletânea ou não, com base no tema da redação, né? Dependendo, eu posso falar, tipo, a minha opinião, ou dependendo, eu posso acabar tendo que falar o que a coletânea quer que eu fale? A opinião sua nunca é uma opinião, digamos, não abalizada. A gente pede uma opinião sempre consequente. Está sempre assim, uma opinião abalizada criticamente. Então, só toma cuidado quando eu digo opinião. Porque, assim, na sua opinião, escreva um texto dissertativo em prosa. A gente sempre usa esse mote aqui. Porque não é uma opinião, um achismo. Eu penso que. Não. Examinando tais ideias às quais eu tive acesso, eu chego a certas relações e certas conclusões. Isso não é opinião, isso é dissertação.
Isso é argumentação. A gente usa a expressão, na sua opinião, só como um mote, assim, sabe, um elemento disparador. Mas depois o que você vai fazer é dissertar e articular. Os temas variam ano a ano. Tem temas, então, que pedem, talvez sejam mais fáceis, pedem que você leia os textos anteriores. Geralmente a gente tenta fazer isso até para a prova ser mais produtiva. O texto de abertura, que é o texto que a gente usa para as perguntas de gramática, é o mesmo texto que vai aparecer no final, para subsidiar a redação, o tema da redação. Aí é um texto que você já pode analisar criticamente, pegar os principais argumentos e tal, só que você não é obrigado a concordar com eles, você pode se opor a eles, inclusive, entendeu? E às vezes não tem texto nenhum, na base mesmo, escrevam uma coisa, né, faça tal proposta, é isso. Olá, eu fiz o vestibular ano passado e sobre o tema de problema... Está bem alto. De problematizar, que foi a dificuldade que o jornalismo está tendo com o avanço da tecnologia. Foi problematizado e sobre a conclusão, você pode só concluir falando que, basicamente, é um tema que visivelmente não tem solução, porque tem várias maneiras de abordar. Eu poderia terminar o texto assim? Poderia. O melhor dos mundos, eu sei que o tempo é muito escasso, mas o melhor dos mundos é que quando você apresenta um desenvolvimento do problema, não a conclusão. Sim. Claro que ele não se conclui, também você não vai ser tão muito cínico e dizer, já que não tem conclusão, né, infelizmente não posso falar nada sobre isso. Não, mas você pode encaminhar, como esse problema está sendo resolvido, ou pode ser encaminhado a partir dos argumentos que você apresentou, entendeu? No caso, o desenvolvimento que eu fiz foi abordando as dificuldades que tem para um jornalista falar a verdade. Aí eu trouxe as fake news, que o jornalista faz o trabalho certo e a mídia social vem, lança uma fake news e fica difícil trazer a informação. E não tem como você desacelerar o avanço da tecnologia e tem várias maneiras de abordar. Então, é um tema complexo, você não é obrigado a resolvê-lo em 30 linhas, certo? Mas tem duas questões bem interessantes assim. Primeiro como combater a desinformação. E depois, a desinformação não parece ignorância, ela parece interessada em alguma coisa. Alguém está interessado que as pessoas sejam desinformadas, certo? Para lucrar com isso, pode ser um lucro financeiro ou um lucro intelectual, pouco importa. Depois, a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa, mas ela também pode criar, digamos, certos padrões de exceção. Também pode criar certos padrões de controle. Ou seja, é tão complexo, como é que fica o jornalista frente a isso? Você pode apresentar uma série de encaminhamentos da questão, mas você não é obrigado a dizer, teríamos que criar escolas que combatam a desinformação. Não, isso é uma falácia. A diferença, então, da redação dissertativa para a redação do Enem é que você não precisa necessariamente resolver, mas só apresentar os empecilhos que aquele tema apresenta. Então, a dificuldade do jornalista tem várias. A fake news, você ir em trabalho de campo, você fazer a pesquisa, demora. No caso, isso poderia já contar como um desenvolvimento. Sim, o que a gente quer é ver seu repertório analítico crítico. Como é que você aborda esse problema e não como você o resolve, não é isso? Você não vai ser uma autora de um projeto. Como é que você relaciona coisas e como é que você usa a língua portuguesa, aí sim, né, em favor dessas coisas críticas. É isso. Boa tarde. Referente à correção, o senhor falou que, e é uma verdade, que, no geral, os corretores de redação, nas redações dos vestibulares, no geral, elas optam por, quando a gente for escrever, a gente tratar na terceira pessoa. E o senhor falou que, no caso da redação da Casper, não existe problema de se colocar na primeira ou na segunda pessoa. Mas eu gostaria de saber se isso, beleza que pode, mas é bom visto pelo corretor? Se, quando ele está vendo, ele acha uma coisa... Pode, mas não ficou muito bom. Não, porque a equipe de redação trabalha com quem faz o vestibular da Casper, de cuja equipe eu faço parte também. Há muito tempo que eu já faço parte da equipe do vestibular. E a gente conversa muito com os corretores, dizendo, olha, quando a gente faz as palestras do vestibular, fica clara a ideia de que pode escrever em primeira e segunda pessoa. Aliás, está na prova. Então, o corretor se orienta por essa regra, entendeu? Claro, de novo, vou insistir,
é a primeira pessoa, para mim pouco importa. Agora, se você escreve assim, eu acho, e fica só num achismo, eu penso, a minha vida, eu e meu umbigo, aí é uma redação ruim, porque não tem dissertação nenhuma. Agora, você pode usar eu, e fazer uma belíssima dissertação, apresentar ideias muito consistentes, a despeito de você estar se colocando em primeira pessoa, ou em segunda. Eu sei que é um pouco difícil, talvez, mas eu falei isso já. As pessoas gramaticais são meras convenções. Eu posso ser totalmente subjetivo usando a terceira pessoa. E está sendo muito íntimo, muito pessoal, falando de uma terceira pessoa. Por exemplo, os pronomes eu, tu, você, ele, tal, pouco importam, na verdade. O que importa é a ideia por trás deles. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é em relação à estrutura, se precisa ter um título a redação. Não é obrigatório, é bom. É bom porque o título organiza as suas ideias. O título, de certa maneira, sintetiza o que você desenvolveu. Mas também, se você não... Ninguém zera a redação porque esqueceu o título. Mas é bom. Mesma coisa que eu não falei aqui, porque é sempre muito polêmico. Não é obrigatório vocês começarem com um parágrafo de desenvolvimento, um de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Isso também é uma bobagem. Só que a gente não coloca, porque a gente acha que às vezes a gente fica dando muita informação para vocês podem se confundir. Mas a estrutura é muito livre. O que a gente quer aqui, jornalistas, publicitários, relações públicas, profissionais de rádio, TV e internet, que sejam criativos. E que ser criativo é romper as amarras. Assim, se o seu texto for consistente, criticamente, mas for muito criativo, venha para Casper Libero, essa é a ideia. Porque ficar no modelo estrito assim, isso, nesse sentido, a FUVEST é um pouco mais convencional. Ela pede um texto bem mais convencional. Um parágrafo você apresenta o tema, 3 você desenvolve, e no 5º, geralmente, você conclui. Isso aqui não é obrigatório, não. Nós queremos comunicadores criativos. Durante a proposta de intervenção, eu posso, na conclusão, posso usar a proposta de intervenção, porque a maioria dos meus textos, eu sempre coloco uma proposta de intervenção, nunca termino sem ela. Eu acho muito mais fácil para mim, eu vou solucionar o problema, o Estado vai solucionar o problema por meio do Ministério da Saúde, de tal maneira. Eu acho mais fácil para mim. E a questão de eu começar o texto, aquela hora que você falou, do caso da metamorfose, eu começar o texto usando uma frase, eu acho um pouco difícil, mas eu acho muito legal, como... em tal texto ele faz tal coisa, mas eu tenho dificuldade, por mais que eu ache legal. Aí eu queria saber como que eu posso usar essas coisas. A citação aí depende de você, você é livre para escolher se você quer fazer a citação ou não. Em relação à intervenção, mas não estou sendo assim assertivo, não estou sendo definitivo. Eu acho complicado, porque a solução é sempre muito menor do que o tamanho do problema. E a solução pode mostrar uma fragilidade de quem está propondo ela, sabe? Porque dependendo da solução, para resolver o problema do transporte público, vamos então desenvolver... Não é isso, o texto é mais complexo, o tema já foi desenvolvido antes e a solução não vai resolver. A gente sabe disso, assim, a gente elege políticos a cada 4 anos para resolverem em nível federal, municipal, estadual, coisas que não são resolvidas, porque as coisas são complexas. Então, não vai ser o fura-fila, o trem aéreo, o metrô que vai resolver o problema sozinho do urbanismo em São Paulo. Então, eu acho assim temerário você propor uma intervenção. A intervenção é proposta lá no nível do Enem, porque eu entendo isso. O Enem quer saber da sua competência, uma competência mesmo, digamos, do aluno intelectualmente, sócio-cidadã, de intervir na realidade e dizer, eu posso fazer tal coisa. Mas, geralmente, as propostas são muito fragmentárias, muito frágeis, muito imprecisas, tal. E, para mim, elas enfraquecem tudo que veio antes. Poxa, você desenvolveu um belo texto, aí você vai propor, então, que a gente faça tal coisa para resolver? Eu acho melhor não ter solução, ter problema, sabe? Diante do mundo, tem um problema. A gente vai tentar resolver juntos. Não, se cada um der a sua solução, acho que a gente não sai do mesmo lugar. Para treinamento, eu ainda utilizo igual aquele ser humano ali, aquela fórmula do Enem, que é mais tradicional. Você poderia concretizar melhor como a gente poderia fazer a conclusão, porque ainda está muito abstrata. Como a gente pode terminar o texto sem ter a proposta de intervenção? Então, não vou dar modelos aqui, não vou dar exemplo nenhum, mas vou dizer o seguinte, um texto precisa acabar. Tudo na vida precisa acabar. Quando você faz um mestrado, um doutorado, por mais que o texto seja longo, a dissertação de mestrado hoje em dia tem de 70, 80, 100 páginas, a doutorado 200,
por mais que você tenha tempo de escrever sobre aquele problema sobre o qual você se debruçou 2 anos e meio no mestrado, 4 anos de doutorado, o seu texto vai ter que acabar. O problema vai ter terminado? Não. A questão vai ter terminada? Não. Então, o que a gente pede lá no mestrado e doutorado? O que o seu orientador pede? Que você encaminhe o problema para o futuro e não que o resolva, porque você não vai resolvê-lo. A gente pede a mesma coisa aqui. No seu último parágrafo, encaminhe o que vem daqui por diante em relação àquele problema. Como aquele problema vai ser desenvolvido daqui por diante. E termine mesmo, certo? Com uma frase definitiva, com uma citação, com uma analogia, com uma metáfora, e pouco importa, mas você vai dizer para o seu leitor, caro leitor, né, esse texto precisa acabar. Esse problema não foi resolvido, mas o texto precisa acabar. Isso é muito mais ousado do ponto de vista intelectual do que você fazer a proposta de intervenção, ou você fazer assim, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ser feliz e o mundo vai ser um lugar belo de se viver. Isso é uma bobagem, né? Então, digo, o problema da Cracolândia implica tantas esferas e tantas negociações que ele, por si, precisa ser resolvido pelas futuras gerações. Ponto final, acabou. É uma bela conclusão de um texto. Agora, é preciso que o Estado vá lá e retire a população de rua e interne as pessoas compulsoriamente e tal. Isso é uma falácia, não vai resolver o problema mais complexo, entendeu? A outra pergunta é o mesmo tema para todos os cursos ou são diferentes? Depende de cada ano, Ana. Aquele ano que eu li para vocês, já foram retrasados, a gente fez um tema para cada curso. Quando é comunicação, os temas geralmente lidam com comunicação, sociedade, comportamento e tal. A gente entende que são as áreas afins da comunicação. Aí, quando é um tema mais amplo, é um tema só. Quando a gente acha que é uma coisa para jornalista, a gente só faz para jornalismo, aí publicidade e tal. Depende muito. Boa tarde. O senhor disse sobre eu me comunicar com o leitor durante o texto. Sobre o você, né? Sobre usar o você no texto. Ele é aconselhável usar o você no texto ou, sei lá, não pega muito bem? Tipo, eu perguntar para o leitor. Então, a pergunta é a mesma que ela fez ali. Depende de você, não tem regra, não. Você tem que se sentir à vontade. Eu estou dando aqui várias possibilidades. Eu insisto muito, a gente quer alunos criativos. Aí que vocês rompam as barreiras. Se vocês não se sentirem à vontade com isso, tudo bem. Façam o que vocês estão acostumados a fazer, que também vai dar certo. Sejam menos criativos e mais seguros no que vocês estão fazendo. É que comunicação é uma área que pede que o sujeito saia um pouco do senso comum, certo? Já houve textos aqui em que o aluno se dirige ao corretor, e que é brilhante assim, você corretor, olha, eu vou contar para você o seguinte, vou dizer para você que esse problema é ótimo, é muito criativo isso, sabe? Quando a tela na televisão, o sujeito se dirige a você, ei, da poltrona aí, ó, vem, se conecta comigo, eu vou contar uma coisa para você. Isso é interessante, né? Isso chama metalinguagem, quando você rompe uma barreira, né, de convenção e você se dirige ao leitor entronizado ali diante da televisão. Então, depende muito, entendeu? Você pode fazer uma redação dizendo assim, ao leitor do futuro, você que está me lendo agora em 2122, sabe? Como é que está aí, né, a vida que nós preparamos para vocês estarem vivendo aí? Depende muito. Claro, vocês têm limite de tempo, né? Limite de terem feito a prova com mais segurança ou menos, tal. Mas, assim, insisto muito que quem for criativo consistentemente sai ganhando. Porque a comunicação, hoje em dia, exige pessoas cada vez mais criativas. O senso comum, a gente... vou fazer um merchandising aqui muito positivo. Muitos recrutadores de comunicação de São Paulo elogiam muito os alunos da Casper, porque dizem que os alunos da Casper são muito criativos, eles já chegam muito preparados, eles têm muita inventividade e tal. Tem muitos recrutadores de grandes empresas que dizem que preferem, inclusive, contratar gente da Casper por causa disso, desse perfil de aluno, sabe? Eu sei que vocês ainda estão no ensino médio, né? Então vocês estão ainda mais, digamos que, mais tímidos em relação a isso. Mas quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver como é possível usar usando a língua portuguesa, inclusive. E, tipo, no texto modelo Enem, não é aconselhável perguntar ao leitor. No primeiro parágrafo tem tipo de introdução, tem algum modelo? Esqueçam essas regras. Essas regras não servem para a gente. Enem, FUVEST, Cesgran Rio no Rio, tal, são vestibulares de massa, tem muita gente. Então, de certa maneira, eles têm que colocar algumas regras estritas para evitar que as pessoas percam o controle, que cada um escreva uma coisa, sabe? Nos anos 70, quando eu morava no Rio de Janeiro, sou de lá, tal,
ficou muito famosa essa redação. Eu não sei que nota a pessoa tirou, mas o tema da redação era assim, a água, a crise hídrica. E alguém desenhou uma gota d'água na página inteira. E escrevia embaixo, plique, 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 plique. É muito criativo, mas não quer dizer nada, certo? É uma piadinha que você faz muito fácil. Esse tipo de coisa não vale a pena. Mas que é uma sacada legal escreva sobre a água. Aí você desenha uma gota e coloca plique, ploque, sei lá, certo? Isso não vale a pena. Então, os vestibulares de massa têm que criar regras muito estritas para evitar que as pessoas, né, escrevam qualquer coisa. A Casper Libero é uma faculdade isolada, pequena, com poucos alunos, tal, então ela se permite fazer com que os temas sejam muito mais ousados. E você pode deitar e rolar nessa perspectiva. Beleza, obrigado. Você falou sobre um texto criativo, certo? Um texto criativo e informativo, você acha que se descarta-se? Vamos pensar assim. Pensamento convergente e pensamento divergente. Quando eu leio todo mundo convergindo para o mesmo lugar, esse texto é pouco criativo, porque todo mundo teve a mesma ideia, certo? Todo mundo é o senso comum, é o clichê, é o que você fala no dia a dia, você repete quase que automaticamente. Quando eu leio alguma coisa de pensamento divergente, olha, ninguém chegou nessa conclusão antes, ninguém apresentou essa ideia antes, é legal. As informações estão todas dadas, as informações são as mesmas, certo? O que eu faço com elas, que é a tarefa do comunicador, e que é a tarefa do aluno criativo, digamos, do profissional criativo, certo? Eu sei que o problema da crise hídrica é um problema, digamos, que é inescapável. Agora, como abordá-lo? De que maneira? De que modo? Né? Se eu somente condenar, porque vejam só, o que a gente reduziu a atividade política no Brasil já há muito tempo? A bandalheira, a corrupção e crime de colarinho branco. A gente só sabe falar disso. Política é tudo safado, tudo ladrão, é um senso comum, certo? Quando eu leio a filosofia, eu leio um grande filósofo, Vladimir Safatli, que diz que política é o exercício daquilo que não existe ainda e que precisa existir, muda radicalmente. Você fala, então o político tem quase que uma função, digamos que poética. O político é aquele que vê na frente, ele descobre coisas que, né, que ainda não foram resolvidas. O político precisa pensar que o Brasil, São Paulo, né, o Rio de Janeiro, vão viver daqui a 50, 60 anos problemas e se antecipar a eles. Isso é fazer política, é exercitar a coisa antes de ela acontecer. Só que o nosso senso comum, eu apresentei para vocês aqui uma ideia de política que eu garanto que quase ninguém pensa normalmente. Porque política no mundo grego é isso. Política é a capacidade de você prever o futuro e se preparar para ele e reagir a ele antes dele ter acontecido. Quando eu falo política, eu tenho certeza que as pessoas pensam, lugar de bandalheira, de gente corrupta, que não faz nem nada pelo povo, que estão mamando nas testas do governo, blá, blá. Isso é o senso comum, pensamento convergente. Política como exercício do que não nasceu ainda, pensamento divergente. É isso. A mesma informação, política é uma atividade humana, foi tratada de duas maneiras diferentes. Ajudou? Sim, muito obrigado. E depois antes eu vou falar uma coisa importante. Muita gente se confunde quando a gente diz lá texto em prosa, né, dissertativo em prosa, não sei por que a pessoa acha que é poesia. Não é. Muita gente faz poema. Porque acho que entende, acho que é um pouco de nervosismo. Ler prosa como poesia. É prosa. Prosa é texto, né, dissertativo. Poesia é outra coisa. Evitem cometer essa confusão. É muito comum essa confusão. Pergunte. Oi, eu queria saber se você tem alguma recomendação específica, assim, se os corretores vão dar maior credibilidade para os textos que fizerem de repertório sociocultural, né, como o Enem chama, Machado de Assis, ou você citar, não sei, a Katy Perry, por exemplo. Ótima, eu não entendi a segunda... Katy Perry. Você citar algum famoso hoje em dia? Não, sem preconceito, não tem preconceito não. Só tem que ser bem criticado, tem que ser bem citado, tem que estar contextualizado, né? Não pode ser uma imagem muito emocional, muito vaga tal. Se você admira o artista ou ator, né? O artista ou a artista, fica à vontade de citá-lo, mas tome cuidado porque a citação tem que ser articulada ao que você está desenvolvendo. Eu recomendaria assim, que vocês, a partir de agora, lessem textos dissertativos da grande imprensa, a revista Piauí tem textos maravilhosos, a revista Carta Capital, Folha de São Paulo, os editoriais, claro, a parte que são os artigos assinados. Esse Conrado Hübner é excelente, escreve no Estadão, Miguel Reale Júnior já é uma sumidade do direito brasileiro, tal, sabe, figuras e pessoas que escrevem textos dissertativos, para vocês perceberem primeiro o repertório. Citar as obras do vestibular cai muito bem,
Tomem cuidado para não ser aquela citação também boba, certo? Mas esse ano, a gente discutiu aqui nos 6 encontros, o Mia Couto, aliás, ontem eu estive lá no Memorial da América Latina, ele recebeu o título de doutor honoris causa aqui pelo Brasil, pela Unesp, eu fui lá prestigiar, porque nosso vestibular adota o livro dele. Ele é um cara brilhante, é um cara sensível e tal. Ele, no Terra Sonâmbula, está discutindo, né, uma África... uma experiência da colonização muito brutal que a África sofreu. Se houver algum tema ali que caiba a essa citação, cite o Mia Couto, vai ser perfeito. Citar, né, a Amazônia retratada pelo Bernardo Carvalho em 9 Noites. Tem uma perspectiva ali ecológica, sim, tem uma perspectiva crítica. Se couber, citem Bernardo Carvalho, né? Gregório de Matos acho mais difícil, embora seja um autor também, né, que é muito crítico, muito vigilante e tal. Citar coisas que estão no próprio programa é legal. Evitem citar figuras de massa, assim, sabe? Obras de massa que não vão... Não sei se X-Men vale a pena ser citado. Nossa, como faz o Wolverine em X-Men? Acho que não vai resolver nada do problema complexo. Evite citar coisas muito banais, assim, muito massificadas, industrializadas. Aí vocês vão perder um pouco a argumentação de vocês. Tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Até a próxima. Valeu.